Bom dia, gente. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho. Hoje eu não vou utilizar a Bíblia, porque hoje eu vou falar praticamente para as pessoas que já é da igreja, né? Hoje esse vídeo é principalmente, né, para as que vão entrar, né, vai servir, mas é mais assim para as pessoas que já conhecem a Bíblia. Então, quem conhece a Bíblia, né, os cristãos, se eu falar alguma coisa aqui, eles já sabem que eu estou falando a verdade, né? Não precisa. Também eu estou um pouquinho avexada porque eu ainda vou fazer um serviço ali, daqui a pouco, 8 horas. E hoje eu vou falar sobre o perdão. Sobre o perdão, o que é o perdão que Jesus ensinou e o perdão que o diabo implantou dentro da igreja, na cabeça, né, na mente das pessoas. Porque assim, o inimigo, ele é um enganador de todo mundo, né? E ele consegue se infiltrar dentro da igreja, ele se infiltra na família, é igual fala, se a gente não tiver seguindo tudo direitinho, se a gente der uma brechinha, o inimigo ele vai se manifestar. Ele, às vezes, também, mesmo que você estiver andando tudo certinho, o inimigo, ele vai usar outra pessoa que não está, que deu brecha para poder ele atacar. Como eu falo do perdão, eu vou falar aqui uma coisa que Deus... Eu vou falar logo o que os homens ensinam, né? O que a igreja mesmo ensina. Pelo fato deles não estar seguindo Jesus, estão seguindo... Eles seguem profeta, eles seguem pessoas da Bíblia, mas eles não seguem Jesus, assim, verdadeiramente. Às vezes não é porque eles não querem, é porque ainda não chegou, assim, no entendimento, né? É igual eu falo, a gente, por mais que a gente seja muitos anos da igreja, ou pouco tempo, ali vai da sabedoria, do entendimento que a gente buscar e Deus nos der para a gente poder compreender, né? É uma coisa assim, um alimento espiritual, né? Um conhecimento espiritual. Igual eu falo, se ele não der, não tem como a gente entender. E se a gente não pedir, não tem como a gente receber. E a gente pede não para que a gente, se ele não dá, às vezes porque ele sabe que aquilo ali não vai ser útil. E quando ele dá, é para ser útil, para os outros, para a gente, mas principalmente para o resto do povo de Deus. Por isso a gente tem que compartilhar. E olha, Jesus, as pessoas, por exemplo, na Bíblia ela fala sobre traição, vou falar, né? Porque o perdão, ele é da traição, traição de relacionamento, a traição de seu melhor amigo, a traição no seu serviço. Tudo que você faz para as pessoas, às vezes de bom, ela é ingrata, ela lhe paga com mal, ela inventa alguma coisa de você, ela lhe calúnia. Você faz um trabalho com todo o seu esforço do mundo, com amor e carinho, aquela pessoa ali não reconhece, às vezes nem lhe paga seu serviço. Tudo isso aí, ele exige um perdão da nossa parte, né? É aquela pessoa que, um amante que teve um caso com seu marido, com a sua esposa, que é uma coisa que a gente não consegue perdoar. É uma coisa que pra gente é imperdoável. Ai, como é que a pessoa fez uma coisa dessa comigo? Eu tava indo tudo certinho, tudo bem, tudo ok, é maravilha, fazendo tudo certinho. A pessoa me traiu desse jeito, é uma coisa que magoa, que machuca, que dói, né? Mas a gente, é aí que você tem que você que é cristão, você tem que dar o perdão. A gente não pode cobrar nada dos ímpios, das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque eles não estão, né? Eles estão vivendo na carne, então a gente não pode nem falar isso, porque para eles, mas tem muitos que já perdoam, né? Que já são guiados pelo Espírito. Mas é aí que você tem que dar o perdão. Se a sua mulher te traiu, você vai ter que perdoar. Se seu marido te traiu, você tem que perdoar. E o que o diabo ensinou? O diabo ensinou assim: você perdoe e você se afasta. Você perdoe e você abandone. Você perdoe e larga de mão. Você perdoe e sai desse serviço. Você perdoe. Eu tenho uma pessoa que eu conheço particular que ele é assim. Ele não sente mágoa das pessoas, nem raiva. Mas ele não tem o perdão de Deus. Ele fala assim: alguém atacou ele em alguma área, ele perdoa. Eu conheço ele assim, ele é uma pessoa que perdoa. Ele não fica com raiva da pessoa, mas ele diz assim, ó: eu perdoo, mas eu não quero mais papo. Ele é assim: eu perdoo, mas eu não quero mais falar com fulano. Tá perdoado, mas não fala comigo. Se falar comigo eu falo, mas também não quero saber de aproximação, não quero saber de amizade, mimimi, nem nada. Ele é assim, é aquele perdão que ele foi implantado na cabeça dele, que eu falo, não é o perdão de Deus. Esse não é o perdão que que Jesus ensinou para nós, que somos cristãos. Então, o inimigo, ele colocou isso na cabeça por quê? Porque o inimigo, ele não gosta de ver ninguém ter amigos, o inimigo ele não gosta de ninguém ter família, ele não gosta de amor, e tudo que é do bem, ele odeia, né? Então, o que ele faz?
Ele destrói quantas famílias, milhares e milhares de famílias são destruídas diariamente por causa de quê? Por eles perdoar e não continuar no casamento. Eles perdoam e se divorciam. E eles se divorciam por quê? Porque eles estão seguindo a lei de homens, né? Lei de Moisés, que ele fala: separe, caso de imoralidade separe, traição separe. Eles não estão seguindo Deus do princípio. Jesus, ele falou, né? Que ele deu essas leis, né? Mas dessas leis porque para que os homens não matassem as mulheres, né? Porque para evitar algo maior, ele permitiu. Mas quem foi que fez isso? O homem, a criatura, não foi o Criador. Ele fala, mas não foi assim Deus do princípio. No princípio, que foi que Jesus fala, o que Deus fez? Né? Deus falou, né? E o que Deus une, o homem não separe. Deus falou que o homem une essa mulher e torna uma só carne, né? Então não foi assim. Então você não tem que estar escutando a voz de... Você não tem que estar seguindo, olha, as histórias da Bíblia, todos os profetas, Maria, as pessoas de Deus, Davi, Salomão, as pessoas, né? Aquilo ali é uma história, para quê? É para a gente ler, para a gente tirar as coisas boas para nós, eliminar as coisas ruins, para a gente poder conhecer o caráter de Deus, para a gente conhecer Deus, conhecer a história, nossa história, né? A nossa identidade, para nós crescer, né? Em conhecimento. Mas não é para a gente seguir o que tem lá. A gente tem que seguir Jesus, nosso foco é Jesus. E aí quando você foca nos profetas, nos discípulos, em Paulo, muitos dizem, Paulo disse para a mulher se calar, a mulher tem que ouvir calada. Paulo, ele era criatura, ele não era Jesus, ele era pecador. Então a gente temos que focar em Jesus. Ele também, o Paulo, ele era homem, ele também tinha o orgulho de homem, ele tinha um pouco da, como é que fala, né? Quando o homem quer machismo, ele tinha uma pitada de machismo, porque ele era da carne. Quem é da carne, todo mundo é igual. Só diferencia aqui, né? Que a gente vai mudando e o que a gente tem mais e os outros que tem menos. Mas ele, muitas coisas o Paulo ensinava, que eram ensinamentos, né, de sabedoria para nós crescer e tudo mais. Muitas coisas ele tirava da própria vida dele, né? Da experiência dele, dos entendimentos dele. Assim como eu tiro do meu entendimento. Eu não tiro tudo da Bíblia. Eu tiro, por exemplo, Deus me dá um entendimento ali, eu vou falar muita coisa que não está lá na Bíblia. Que não foi, né? Então, assim também era Paulo, assim eram os profetas. Eles ensinavam as coisas. E hoje em dia as pessoas elas estão usando, os profetas, eles estão usando a Bíblia para contrariar os ensinos de Jesus. Então, voltando aí o perdão. Então, quando a pessoa lhe deu, o que Jesus ensinou e o que o inimigo implantou na cabeça, né? Você tem que perdoar, mas você não é obrigado a viver junto com a pessoa. Onde é que isso aí está na Bíblia? Onde é que tem assim? Você perdoe, mas você não é obrigado a você morar com ela. Você não é obrigado a você morar com ele. Você não é obrigado a trabalhar junto com ele, nem falar com ele, nem ter convivência com ele. Você tem que desprezar, abandonar. Se isolar, excluir, bloquear. Onde é que isso aí está escrito na Bíblia? Não, né? E isso é perdão? Então, você tem que ver, é Deus. Você tem que ter o foco da sua vida em Jesus Cristo, em Deus. Porque, como, por exemplo, tem as histórias na Bíblia, né? Por exemplo, Oséias foi traído, né? Para mostrar que nós traímos Deus. Nós traímos Deus e Ele nos perdoa. Por exemplo, Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é amor. Deus, Ele nos ama. Deus nos dá comida, água, alimento, nos dá vida, nos dá fôlego, nos dá emprego, nos dá saúde, dá tudo. Tudo que nós temos provém de Deus. Nos livra da morte, cuida da nossa família, nos abençoa, nos protege. E nós trai Ele quando nós peca, quando nós adora ídolo, quando nós desagrada. Ele, Jesus, Ele é o nosso noivo, né? Ele é o nosso noivo. Você, quando você se entrega para Jesus, que você aceita Jesus, você faz uma aliança, um voto. Um voto é uma aliança, é um noivado, um compromisso de honrar, respeitar, ser fiel. Então, você deixa de ser fiel a Deus, porque quando a gente ser fiel a Deus é você obedecer, como Ele fala, quem ouve as minhas palavras, né, e os guarda, esse é o que me ama, e esse me amará e será amado por meu Pai. Os que guardam os meus mandamentos, esses são os que me amam. Né? Os que guardam os ensinamentos dele, esse é o que ama Deus, o que ama Jesus. É uma prova de amor, é fidelidade, é compromisso, é voto, é honrar a aliança que você fez com Deus, é você seguir Deus e Jesus. Então, quando a gente quebra uma regra, é como se você fosse casado. Você casou, a sua mulher lhe enganou, ele está lhe fazendo
ela está ali maltratando, ou ela está ali enganando, ela está mentindo, ela está desagradando você, ela não está cumprindo com o voto, né? Que ela fez o voto de casamento com você, ela prometeu te amar, ser feliz, no bem, no ruim e tal e tal. Então, ela está quebrando aquele voto, ela está sendo infiel ao voto que ela fez com você, né? A aliança, a promessa, o juramento. E assim não somos nós com Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente jura, né? Também, a gente faz um juramento, que vamos ser fiel, vamos aceitar, né? E vamos andar com Deus. Então, a gente estamos traindo Deus, né? Quase que direto. A gente trai Deus com o mundo, a gente trai Deus em outras coisas que não é pra gente fazer, pra gente pensar, pra gente falar, a gente desagrada, a gente peca, a gente erra, a gente é falho e a gente tá traindo Deus, a gente tá traindo uma pessoa que não merece de jeito nenhum, uma pessoa santíssima, santíssima, gloriosa, que não deveria se ter nada de ruim por rumo dele, né? Então nós estamos fazendo pior com quem não merece de maneira alguma, de forma alguma. Que Jesus, Deus, olha, se você for colocar no papel Deus dá tudo de bom, que foi que Deus fez pelos traidores, pelos enganadores, pelos assassinos, pelas prostitutas, por os adoradores de ídolo. O que foi que Deus fez? Ele deu o seu próprio filho, né? O filho para morrer, ser pregado, apanhar, né? Ficar pelado na frente dos outros, passar vergonha, levar nossos pecados, cair tudo sobre as costas dele, né? Carregar a cruz, aquela maior humilhação. Ele deu a maior prova de amor para os maiores traidores que existem na face, né? Que somos nós, a criatura. E com nós não é diferente. Por exemplo, antes da gente entrar na crença, ou até na crença, a gente já traiu ele, porque ele é nosso pai, ele é nosso criador. A gente já traiu ele de todas as maneiras, com as piores coisas que acontecem, né? Então, tem uns crimes muito, uma traição grave, outras traição já menor, mas tudo é traição. E ele nos perdoa. Como é o perdão de Deus? Qual é o perdão do inimigo? Perdão do inimigo? Perdoa, cai fora. Entendeu? Cai fora. Não fica perto, não. Se você ficar perto, você é corno. Você é corno, você é abestado, você é otário, você é trouxa. É isso que o diabo coloca na tua cabeça. E ele usa as outras pessoas para lhe chamar de corno, para lhe chamar de chifruda. A intenção dele é destruir. É que você... caia na armadilha dele, na cilada dele, e destrua seu lar, sua família, né? O que Deus lhe deu. Para que a sua mulher sofra, seus filhos sofram, cresça sem pai. E tudo esse estrago todo que ele faz, essa infelicidade, essa guerra, essa briga. Que ele causa dentro da igreja, para que você vá atrair, né? Que você vá ser adúltero, casar com outra mulher e outro homem. Então tudo isso aí é o diabo que implantou dentro mesmo da cabeça da própria, como eu falei no outro vídeo, o diabo ele convence as pessoas, para depois as pessoas convencer o resto do povo de Deus. E a pessoa não tiver ali mesmo uma comunhão com Deus, ela vai ser enganada e vai acabar caindo nessa armadilha. E o que Jesus ensina? A gente temos que pensar em Deus. Você trai Deus de todos os jeitos. Não é só uma vez, não. A gente até crente, a gente ainda continua traindo. Quando a gente está pecando, o que ele faz? Quando ele perdoa, ele se afasta de nós, ele larga nós, ele abandona nós. Ele não quer papo com nós, ele bloqueia nós. Ele casa com outra pessoa e desfaz a aliança, desfaz o noivado. Hein? O que ele faz? Você pensa nisso? O que ele faz? Ele ainda vai querer lhe dar as coisas boas, querer lhe dar um bom futuro, lhe abençoar. Ou ele faz o quê? Ele lhe larga de mão, ele lhe perdoa, ele deixa no mundo, ele lhe perdoa e não lhe abençoa, ele perdoa e não lhe ama mais, ele perdoa e não lhe dá mais nada, ele perdoa e não convive mais com você. Não. Deus, ele ensinou, nós temos que ter o amor de Deus. Se o amor do Pai não estiver em nós, nós não estamos nele. O amor que está no Pai é esse que tem que estar em nós, é desse do perdão, do amor, da consideração. Essas coisas aí, a humildade, quando Deus está em nós nós vamos retribuir o que tem em nós. Cada um dá o que tem. Então, olha, o amor, o perdão de Deus você perdoa e continua. Você perdoa e ame. Você perdoa e faça o seu melhor. Você pague o mal com o bem. Você ora pelos que eles perseguem. Você ame seu inimigo. Se a pessoa não lhe pagar, lhe enrolar, não fique com raiva dela. Perdoe os que te ferem, seja com palavras, seja com atitude, prática, ação. Perdoe todos os tipos de coisa. Por isso que Jesus fala, se te bater na face, dê a outra face. Por quê? Porque você ofereça outra face, oferecer de bom grado. Não você
retribuir. A pessoa lhe dá um tapa, eu vou dar ali outro. Não, Deus falou, é uma forma de falar, é uma forma de você. Tá tudo bem, você me bateu, tudo bem, tá perdoado, entendeu? Fique quieto, fique na sua, fique calado que é melhor, né? Então, Deus, Ele ensinou a gente perdoar através de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo é perdão, é amor. Se alguém lhe ultrapassou, lhe passou a perna, se alguém é ingrato, não pare de fazer o bem porque os outros é ingrato. Não pare de fazer o bem porque as pessoas vão lhe chamar de trouxa. Não pare de fazer o bem porque não pare de perdoar porque você vai ser defamado pelas pessoas que são usadas pelo inimigo. Então você não pode pensar nisso não. Você tem que fazer a sua parte agradando a Deus, andando com Deus, fazendo o que Deus faz. Você tem que ser cópia de Jesus. Não é você ser cópia de Paulo, de Salomão, de Davi, que matou milhares e milhares. Você tem que seguir a Jesus. Jesus não matou, Jesus não teve mulherzada, Jesus não mentiu, Jesus perdoou, Jesus amou, Jesus não teve preconceito, Jesus. Então você tem que seguir Jesus, entendeu? Se você ficar seguindo outras pessoas, você não vai conseguir andar nos caminhos do Senhor. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, os profetas todos são o caminho, a verdade e a vida. Ah, Maria é o caminho, a verdade e a vida. Então vocês têm que parar e focar em Jesus. Foca em Jesus. Quem foca no Filho, foca no Pai. Então, gente, olha, o perdão, você tem que perdoar e você tem que continuar com a pessoa. Não vai estragar sua família, deixar o diabo estragar seu casamento, destruir o seu emprego, seus sonhos, seus projetos, por ele usar. Igual como eu falei, olha, o Jesus, ele expulsava muito demônio das pessoas, né? Como teve o homem lá, como eu falei, também citei. Acho que eu citei no outro vídeo, que só de um endemoniado lá, ele expulsou uma legião de demônios, né? Que o nome deles era legião, porque eles eram multidão. 2.000 de demônio, ou era mais de 2.000, se eu não me falha a memória. Então, a gente temos que saber que os demônios, eles têm demônio, o diabo, ele tem seu exército. Ali, ele tem um exército da pomba-gira, ele tem um exército de demônio para praticar todo tipo de maldade. Quando a pessoa estrupa, quando a pessoa mata, quando a pessoa faz todo tipo de coisa, elas estão sendo induzidas pelos demônios. Às vezes até possuídas, quando faz uma coisa muito grave, elas estão sendo possuídas. É tanto que às vezes a pessoa sai pelada, a pessoa é doido, desmiolada, a pessoa é louco, a pessoa estão pregando heresia porque elas estão sendo dominadas, entendeu? Então, você não pode ficar com raiva da carne. Nossa guerra não é contra a carne, né? É contra as potestades do inimigo, né? Invisível, contra o mal que é invisível, o bem e o mal. Existe os anjos, existe Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo que é invisível, existe os demônios que é invisível, existe os anjos que são invisíveis aos nossos olhos. Mas essa guerra, ela existe 24 horas, né? Essa guerra é sem cessar. Até que Jesus volte, né? E cumpra, né? Com todo... que está escrito na Bíblia. Ele vai destruir todo o mal, Satanás e o demônio e os ímpios, né? Serão destruídos no lago de fogo. Então, quando a gente vai perdoar uma pessoa, a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar o estrupador, a gente tem que perdoar o assassino, a gente tem que perdoar a prostituta, a gente tem que perdoar o amante, a amante, a ex, o ex. Por quê? Ex do seu ex do sua ex, não sei, que tem gente que tem raiva dos ex, odeia o rei, torce pela infelicidade dos ex. Então, você tem que perdoar e você tem que ter amor às pessoas. Odeie o pecado e ame o pecador. Tipo, como eu falei, às vezes você fica com raiva do estrupador que matou uma criancinha, cortou, comeu ela, sei lá, o fígado, o coração, arrancou, mordeu. Você está com raiva de uma pessoa que está possuída por demônio, tá? Né? Ela está possuída por demônio. Você quer que ela morra, quer que ela seja queimada, torturada, que corte ela em pedaços, que ela vá para o inferno. Você odeia o seu irmão, você odeia a carne da pessoa. Você não tem amor ao próximo. Você não pode pensar isso, você tem que orar por aquele homem lá, porque ele está cheio de multidão de demônios. Então você tem que orar, gente, não matar as pessoas. Por isso que Deus fala, não matar. Jesus não falou assim, mate, se te fizer raiva, meta a porrada, mate, né? Igual fala, tem a lei de Deus, a lei de Deus ele fez perfeito e agradável. Para que nós não corrompêssemos nosso coração, botasse nossa perdição por causa de erro dos outros. Por isso que ele diz, não matar. Se a pessoa errou, não matar. Perdoar e orar para que Deus possa perdoar. Para que Deus tire todos aqueles demônios daquela pessoa. Faça dele um servo do Senhor, de transformação, restauração. Para que ele seja um grande testemunho, um grande profeta, um grande discípulo de Jesus. Assim como Paulo, que era perseguidor dos cristãos, e ele se tornou o maior profeta. Então...
A gente não podemos ver as pessoas que estão no mundo, que estão erradas, que estão no pecado, que estão praticando todo tipo de maldade, com ódio, com ira sobre aquelas pessoas que nos atacou, que atacou outras pessoas, que fez todo tipo de maldade. Você tem que amar ela, né? E orar por ela. E perdoar, né? E continuar. Agora eu digo, se você não está andando com Deus, não está certinho, se você é igual ele, igual também está endemoniado, então cai fora. Porque se você não estiver sendo protegida pelos anjos, por isso que eu estou falando para os crentes, porque a gente que estamos buscando Deus, que estamos pedindo proteção de Deus, você tem que fazer o certo, fazer o bem, sem olhar a quem. E se a pessoa vir para nos matar, quem vai nos defender é Deus, é Jesus com seus anjos, o exército de Deus. Ele é invisível de anjo, mas eles estão ali, só morre, gente, quando é permissão de Deus, você sendo crente ou não, você sendo falho ou não, você sendo fiel, você sendo ímpio, só morre com a permissão de Deus. Se você morreu, Jesus morreu na cruz, teve profeta que morreu pregado também, de cabeça para baixo, teve outros que foi degolado, teve outros que foi partido ao meio. Então, eles morreram aquilo ali, não era porque eles morreram, porque foi permissão, não era porque eles eles eram ruins, que eles tinham praticado mal, não, eles eram gente do bem. Mas é permissão. Se morre uma criança estrupada, se morre uma criança abandonada, se morre uma pessoa atropelada, ele sendo crente ou não, é permissão de Deus. Se Deus não colocou os anjos ali para livrar naquela hora, é tanto que acontecem coisas horríveis, acidentes feios, a pessoa fica vivinha ali. Então, porque aquela pessoa, Deus não queria, não era a hora daquela pessoa morrer, não é porque Deus é mau, porque tem um propósito. Quando morre alguém, é para que salvar muitas pessoas através da morte daquele inocente. O inocente morre para que muitos vivam, para que muitos se salvem. É um sacrifício. Então, e aquela pessoa que morreu inocente, ela tem o melhor, ela está no lucro, ela morreu salvo, ela tem a vida eterna, vida feliz, na Nova Jerusalém, com tudo do bom e do melhor para sempre. Entendeu? E então é lucro para ela. Não tem que ficar chorando pela pessoa que morreu, que chora pela saudade, mas não chorar, ficar triste porque morreu uma criancinha, porque nasceu morto, porque mataram um crente, porque uma pessoa era muito boa e morreu. Não, você tem que ficar alegre, morreu, esse aí vai descansar, graças a Deus que ele morreu salvo. Já já ele vai ressuscitar, né? Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os ímpios. Os salvos ressuscitarão primeiro, né? Então, ele para subir junto com os que tiverem vida, salvo. Então, você tem que ver que ele está descansando em Cristo. Ele não está sofrendo, não está doendo, ele está... Ixi, quem dera você morrer salvo. Quem dera você estivesse ali no lugar daquele morto ali, daquele morto. Era aquele morto salvo, né? Igual eu falo, a gente temos que se alegrar quando morre uma pessoa salva. Ali também, ele não vai mais se perder. E outra, como eu falei do perdão, né? Você perdoe as pessoas. Não fique com os perdão de ímpio, perdão das criaturas, né, seguindo. Por exemplo, o que eu falei também, hoje você não pode ir pela cabeça de uma pessoa que ela não é espiritual, ouvir conselhos de pessoa que não é espiritual. Por quê? Hoje, como os pastores também falam, hoje o certo é errado, o errado é o certo. Por exemplo, para você ver, você não pode dar ouvido uma pessoa que te chama de corno, uma pessoa que te chama de besta, uma pessoa que te chama de chifrudo, uma pessoa que diz para você sair, se afastar, não ter ouvido, porque essa pessoa não está sendo usada por Deus. Hoje em dia, as virgens, elas são zoadas, as pessoas que são bons, honestos, são chamadas de besta, de otário, as pessoas que seguem o que está na Bíblia são chamadas de fanáticos, as pessoas que não seguem o mundo, elas são chamadas de brega, as pessoas que são crentes são chamadas né, sem graça, sem sal, não curte, não tem uma vida boa, são infelizes. Para quem está fora, acha que nós somos os piores, mas nós sabemos que nós estamos no melhor que é com Jesus, é com Cristo. E por mais que nós estejamos sozinhos, nós estamos felizes, nós estamos em paz, eles têm tudo o que nós não queremos, e nós temos tudo o que eles queriam, né? Se você estiver certo com Deus. Que é a paz, é amor, é o perdão, é um coração limpo, é uma mente de você deitar e dormir sem dever nada para ninguém, sem ter raiva de ninguém, sem ter nada na tua cabeça assim para dizer assim, olha, igual fala quando você sofreu uma injustiça muito grande, que fala uma injustiça é quando você é fiel, quando você é honesto, quando você é justo, quando você está fazendo tudo certinho, que você está ajudando, você está estendendo a mão e o outro faz tudo ao contrário para cima de você, você está sendo injustiçado. E nessas horas dói um pouquinho, machuca, você pode até chorar, sei lá, se lamentar, mas você vai chorar nos pés do Senhor, vai pedir para Deus, porque esse perdão só Deus pode te dar. Vai pedir perdão, vai pedir para Deus implantar esse perdão no seu coração, limpar seu coração, limpar sua mente,
para que você nem lembre, não sinta dor, não sinta mágoa. Esqueça, ele apaga assim como ele apaga nossos pecados quando ele perdoa, para ele apagar de você o pecado que o outro fez contra você, né? Deus fala perdoar as ofensas, assim como eu perdoo, né? Vocês, nós temos que perdoar como Deus perdoa. Então, você não tem que perdoar e se separar da sua família, não. Você perdoa e continue com a sua família. Não separe, não dê ouvido, né? E passa para frente os ensinamentos que você aprender com Deus, com Jesus, passa para frente. E é isso, então, gente, vocês não dêem ouvido, não. Se você é bom, a pessoa te chamar de abestado porque você está sendo uma pessoa boa. Eu vejo muitos homens bons mesmo para mulher. Ah, isso é abestado, isso é besta para mulher, é besta. O homem é bom, continue sendo bom. Você é Deus e lhe dá a recompensa. Tudo que você fizer do bem, certo e justo, a sua recompensa vem de Deus. Você não tem que fazer as coisas para os outros e para o mundo inteiro, pensando nas pessoas, porque as pessoas não merecem. Você tem que pensar em Deus, né? Você pensa assim, meu Deus, quando eu faço uma coisa boa para alguém, eu estou fazendo para Deus. E tem aquele versículo que fala, né? Quando no dia do juízo, né? Jesus vai dizer, né? Que ele vai falar, afasta-te de mim, maldito, pois eu não os conheço. Tive fome e não me deste de beber, tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, tive nu e não me vestiste, estive doente e não me visitaste, tive preso e não foi lá, né? Não foi lá, né? Então, é mais ou menos assim. Então, o que é que ele quer dizer? Eles vão dizer, por quando foi que nós fizemos isso? Quando deixaste de fazer ao outro, você deixou de fazer a Deus. E quando você faz, é igual aquele outro. Vem de bendito de meu Pai, né? Que ele vai nos recompensar, nós vamos ser salvos, ter vida eterna. Porque ele fala, tive fome, me deu de comer, tive sede, me deu de beber, tive nu e me vestisse, foram me visitar no presídio, no hospital. Então, você fez uma coisa para aquelas pessoas, você está fazendo para Deus. Então, por isso que às vezes você vê uma pessoa na rua pedindo esmola, você vem com 50 centavos, 10 centavos, R$ 1, tem nem... Gente, que amor é esse? Que misericórdia é essa? O que a pessoa vai fazer? Se você pode dar 50, 100, dê. Ajude aquela pessoa, estenda a mão, dê uma roupa, dê um lençol, dê o que você pode, divida essas coisas. Por isso que o rico não entra no reino de Deus, porque ele não divide. Enquanto a pessoa está tendo milhares e milhares de dinheiro, milhões e milhões na conta, tá um monte de gente no meio da rua passando fome. Enquanto as mulheres ricas estão ali com mais de 1.000 sapatos e sandálias, tá cheio de gente pobre. Gente pobre que estão calçada de havaiana remendada, eu conheço gente assim. Então, com havaiana remendada com prego nos pés, enquanto a pessoa tá cheia de sandália ali que nem usa, a pessoa tem 2 pés, ela veio depois de comprar sapato, né? Se você quiser comprar, né? Compre, sai distribuindo nas favelas, sai distribuindo para os pobres. Eu tenho um monte de roupa, gente, a pessoa morre e fica tudo ali. Por exemplo, a menina que morreu agora, né, Maria Mendonça, quantos sapatos ela não tinha? Ela utilizou os sapatos dela, as roupas, o dinheiro, a joia, tudo que o dinheiro que ela investiu em bens, em coisas aqui, que não vai levar, não serviu para ela, não foi útil para ela, né? Então é assim. Por isso que Deus fala que o rico não entra no reino de Deus, é por causa disso. Porque o rico, ele tem que ser rico para ele abençoar. Jó, ele era muito rico. Mas você vai na Bíblia, quantas famílias não dependia de Jó, da riqueza de Jó? Quantas famílias, homens, mulheres e crianças, que Jó sustentava através da riqueza dele, que Jó abençoava, que vivia bem através da riqueza de Jó. Então, assim, não é pecado você ser rico. Se você for rico para Jesus, ele pode lhe abençoar. Nem toda riqueza, ela não vem, não é bênção de Deus, não. Jesus, ele pode lhe abençoar com riqueza, com carro, com moto, para você dar carona, para você ter muita comida, para você ajudar aquele que está pedindo, para você ter muito dinheiro, para você poder dar a cesta básica, para você poder ajudar. E tem gente que é assim, se ele tem 10 milhões, ele dá 1 milhão para ele já está no céu. Ele já ajudou até demais. E ele não precisa, gente. As pessoas estão gastando muito com casa, com carro. O cara tem o cara fica rico, ele depende de um carro. Ele pode até depender de um helicóptero se ele for para outra cidade. De um carro, 2 carros, não sei quantas pessoas tiver na família, se for uma mulher, um marido, cada um, 2 carros. Eles compram meio monte de carro de não sei quantos mil lá, os carros deles, só carro mesmo de luxo, deixa lá na garagem de enfeite. Aqueles quadros, a coisa mais absurda do mundo de caro, que é só um rabisco lá, deixa lá na parede. Sendo que eles podiam pegar aquele dinheiro lá e mandar para o povo da África, mandar para esses pessoal pobre aí que estão morrendo de fome, mãe chorando, criança chorando, sem ter nenhuma bolacha para comer.
Então, é por isso que o rico não entra no reino de Deus, porque as pessoas estão sem amor. E por isso também eu emendei essa aí do rico, porque eu quero falar, né, justamente, né, que fala do ser besta e do ser bom. Então, você tem que ser bom, como eu estava falando, né? Então, é porque eu emendei já a história aí, né? Se emendou, deixa aí. Então, assim, gente, vocês, como eu falei, se você é uma pessoa boa, não interessa se você está ajudando. Tem gente que só quer ajudar o parente, só quer ajudar os irmãos, só quer ajudar o marido, a esposa, o vizinho, o irmão da igreja. Aí só porque o outro não é crente, eu não vou ajudar, não vou dar, não. Eu vou. Ele escolhe uma pessoa ali que nem está precisando, só porque já é mesmo da família. Eu vou dar para esse aqui, porque ele é minha família. Eu sei que a gente temos que ajudar primeiramente a família, que Deus, isso é bíblico. Mas e se a tua família não está precisando, não precisa você dar para ela, né? Dá porque não tem. Dar a quem não tem, né? Dividir o que não tem. Para quem não tem, não para quem já tem. Só porque a pessoa, se ela já tem, mesmo que o dela é meio ruim, mas dê pro outro. Ele tem, o importante é que ele tem. E então, você não deixe de ajudar as pessoas só porque elas nunca lhe ajudaram e nunca vão lhe ajudar. Não deixe de dar as coisas só porque com medo de amanhã lhe faltar. Dê confiando que Deus vai lhe dar em dobro. E não deixe, né, de ser zombado, zoado como chifrudo, como corno, como você é virgem, mocinha, a virgenzinha. Não, deixa falar. Deixa falar, deixa criticar. Isso aí é a voz do Satanás que está falando. Então você tem que repreender, orar pelaquela pessoa. E repreenda. Quando alguém lhe chamar de corno, fala, afasta Satanás, afasta de mim. Deus repreende. Para que saia os demônios lá dele lá, né? Não sei se vai sair, porque às vezes a gente não consegue expulsar esses demônios, mas você mesmo já corte logo, corte o assunto, mesmo que seja seu amigo, fala, explique para ele, rapaz, você está sendo usado pelo inimigo para falar isso, vá orar, vigiar para que o inimigo não te use. Então, você continue fazendo bem, continue perdoando, e como lembra, olha, o que Jesus falou? Não perdoar, você perguntou, Senhor, quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? Não, não é 7 vezes, 70 vezes 7. 70 vezes 7, Deus quer dizer que o perdão, assim como o perdão de Deus é infinito com nós, quando nós arrependemos, Ele perdoa, o nosso também tem que ser assim. O nosso perdão, ele não tem quantidade nem qualidade. Ele tem que ser verdadeiro, honesto, com amor, com coração, de você ficar feliz de você perdoar, de você se alegrar de você ter perdoado, de você ter paz, a consciência limpa e ser feliz de fazer o bem para aquela pessoa que te fez o pior. Entendeu? É esse perdão. E é quantas vezes for preciso. Não tem dessa de dizer não. Ah, mais uma vez, 3 vezes eu não aguento não. Já pela terceira vez. Ah, não, negativo. É 70 vezes 7. E quando você vai ter que perdoar? E se você perdoar uma vez, se você conseguir perdoar o seu irmão que lhe fez o pior, meu querido, pode vir cair o mundo sobre você. Você vai conseguir perdoar, não vai nem... vai fazer falta, não vai fazer efeito, você vai perdoar assim, sem precisar fazer esforço, sem precisar chorar, sem precisar ir se lamentar. Porque o seu coração já vai ter aquele perdão e o inimigo não vai mais poder lhe atacar sobre isso, porque ele já sabe, égua, esse daí perdoa tudo isso, eu já vim com traição, eu já vim com discórdia, eu já vim com fofoca, eu já vim com... já vim de todas as formas para cima desse cara, dessa mulher. E ele não caiu não, rapaz, o bicho, ele tá forte mesmo, entendeu? Então ele vai reconhecer e ver que a sua fé, o seu amor, o seu perdão é verdadeiro. Ele não vai ter mais como ele lutar essa guerra contra você, porque ele já é derrotado. Ele foi derrotado com o seu amor, com o seu perdão. O mal se vence com o bem, com o amor. O mal se paga com o bem. Então você tem que perdoar. E como eu falei também lá do rico, dividir suas coisas, ajudar, mesmo que a pessoa seja seu inimigo. Se seu inimigo está no hospital morrendo e precisar de uma bolsa de sangue, doe uma bolsa de sangue. Precisar que você fique lá no hospital a noite toda orando por ele, lá e acompanhando ele, né? Se for sua esposa, se for um inimigo mesmo que lhe roubou sua fortuna, não sei. O que mais lhe atingir, que matou seus filhos. E ele precisar que você fique lá no hospital, lá, tomando de conta dele, cuidando dele, 3, 4 dias dormindo na cadeira, vai com amor, vai assim com o coração mesmo aberto, mostra, porque é assim que nós vamos ganhar as pessoas, é com o nosso amor, com o nosso perdão, nós sendo testemunho de Jesus, nós vivendo, né, igual eu falo, você tem que ler e viver. Jesus, ele vivia o que pregava e pregava o que ele vivia.
E assim, isso aí é uma coisa que só Deus mesmo. Se você não estiver conseguindo perdoar, tiver com a mágoazinha, irritado, ou tiver com a discórdiazinha, precisando fazer a sua amizade, alguma coisa, você vai orar, pedir para Deus, faça um jejum, faça qualquer coisa, faça um sacrifício e implore para Deus que Deus ele vai limpar seu coração, ele vai te deixar assim, igual eu tô falando, né? Porque esse aí é um perdão que é Deus que coloca no seu coração, é um poder de Deus, é uma mágica de Deus, é como Deus fala, como ele muda meu coração, ele muda meu pensamento, minha mente, ele não faz vaso novo, ele vai só dar a ordem, né? Esteja puro, esteja limpo, né? Ele amolece, ele endurece, se ele quiser, ele pode tudo que ele fez no nosso coração, ele fez nossa mente, nosso pensamento, ele nos fez e ele pode nos moldar quando nós se damos para ele. Por exemplo, você diz assim, Deus, meu coração é teu, meu pensamento é teu. Ocupa meu pensamento, ocupa meu coração. Usa minha boca, usa minhas mãos, usa meus ouvidos, usa meu celular, usa minha televisão. Pega tudo para ti e faz bom proveito, né? Me usa, me envia, né? Então você tem que entregar de coração para Deus. E entrega, meu Deus, você tocou alguma coisa no meu coração, no meu pensamento, tira isso, coloca as tuas coisas, e aí você vai procurar. Se você não é só orar, você vai começar a escutar um hino, vai orar, vai ler uma Bíblia, vai assistir um programa, vai na igreja, vai falar de Deus. Você vai buscar Deus, busque Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Que você vai conseguir, porque assim, quando a gente ora para Deus, como eu falo, ó, eu tinha uma língua que eu xingava muito palavrão. Quando eu não era crente, eu xingava palavrão, eu traía, eu batia, eu agredia, eu tirava sangue das pessoas, eu queria matar, eu planejava matar, eu ficava com roubo, eu estava na prostituição, eu bebia, eu fumava, eu já usei droga. Gente, eu só não fiz matar porque graças a Deus, Deus não me segurou. Muitas vezes quando chegou mesmo na hora de matar, Deus colocou a mão e eu não matei. Quando eu estava com a intenção de matar mesmo ali com revólver, faca, e eu cheguei até a tirar sangue, mas não, a pessoa não morreu. Então, graças a Deus, né? Mas eu consegui. Eu não. Deus ele me transformou. Primeiro que ele tirou. Eu não tinha paciência. Quem mentia era eu. Eu já menti foi até para juiz. Eu na frente do juiz dando depoimento. Eu menti assim que ele não procurava duas vezes não. Ele não procurava duas vezes. Falava sem piscar. Sem coisa. Assim como eu falo muito aqui sobre Deus, eu sempre fui uma pessoa que falo muito. Eu falo muito e eu falo para convencer. Então eu convencia, só com um depoimento. E a pessoa pronto, tá ali. E às vezes 2, 3 vezes. E era mentira. Uma mentira que eu não estava esperando um depoimento, que eu pegava um táxi para me chegar até o fórum. E do tempo de eu estar de 15 minutos até lá, eu chego lá e ia emendando as coisas. Assim como eu vou emendando as coisas da Bíblia. Eu emendando aquela história ali, era como se fosse real, né? Só eu mesmo não acreditava na minha mentira, porque eu sabia que eu estava mentindo. Mas tem gente que mente tanto que ele mesmo acredita na mentira dele. Então, uma boca mentirosa, uma boca moral, uma boca que só abria a boca para falar merda e falar palavrão. E eu consegui, Deus, através de Deus em oração, Deus ele me mudou, né? Primeiramente que eu pedi para mim ser uma serva do Senhor verdadeira, ele me colocou nos caminhos dele. E pedi sabedoria, porque eu não lia a Bíblia, não ia para a igreja, não sabia de nada. Pedi sabedoria, fé e amor, inteligência. Porque eu queria que ele me usasse. Eu digo, me usa, me dá sabedoria que eu não sei, também tenho preguiça de ler, faz eu parar com essa preguiça. Tudo eu orava. Porque eu sou falha, eu não consigo, me ajuda, me socorre, e de tudo ele me socorrendo. Depois eu não conseguia amar as pessoas. Tipo, estuprador, prostituta, essas pessoas aí que me faziam mal, eu ficava com raiva, não falava, bloqueava. E outros eu desejava até que morresse, como eu falo dos estrupadores das pessoas. Aí comecei a orar, meu Deus, me dá o amor pelo próximo, me dá amor. Até hoje eu oro, eu continuo pedindo as mesmas coisas. Todas as minhas orações eu fico pedindo amor, fé, né, sabedoria, missão e essas coisas que a gente tem que pedir. E mesmo sem merecer, a gente, mesmo que eu não mereça, Senhor, me dá, me ajuda, né? E Deus ele dá, o que você pedir de bom, ele lhe dá. E pedi amor, e Deus me deu amor. Quando eu vi que eu comecei a chorar pelas pessoas, às vezes eu vi um caso, por exemplo, o Lázaro, eu chorei quando o Lázaro morreu. Outras pessoas que eu vi em vídeos, outras coisas que pessoas mesmo, para as pessoas que não têm amor, acham que merece acontecer aquilo, e para mim que estava com amor no coração, eu fiquei com dó e chorei, eu já fiquei preocupada. Eu digo, meu Deus, não, tira um pouquinho desse amor, estou com medo, não quero tanto amor assim. Talvez eu pedi amor demais, porque talvez eu ia ficar vendo tudo que eu visse de ruim,
eu ia chorar. Tudo que eu visse de morte, de coisa, eu ia chorar. Eu digo, meu Deus, me perdoa para pedir todo o amor do mundo, que eu pedi todo o amor do mundo, todo. Eu queria ser um amor do tamanho do mundo. Eu digo, meu Deus, não, controla esse amor, porque senão eu só vou viver triste, né? Eu vou viver, não vou viver feliz porque eu vou viver em prol dos outros. Aí eu pedi, não, me dá o amor necessário para que eu possa amar meus inimigos, amar todo mundo, mas que eu não fique abalada por tudo que eu vejo de ruim. Aí tá, Deus me deu. Aí fui pedir fé, não tinha fé.